Olha, eu estou aqui para contar sobre um caso bem interessante. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive com a ajuda da minha esposa, né? Porque ela é minha personal maker, vídeo, tal, social media. E é bem interessante, né? Porque eu recebi muitas perguntas e uma delas eu recebi até de uma pessoa muito querida, né? E que me fez a seguinte pergunta: Mário, o que você faria se você tomasse remédio para depressão, tivesse depressão, né? E sentisse muita vontade de comprar, comprar, comprar. E, em primeiro lugar, eu me compadeço muito de quando uma pessoa conta uma história. Eu não sou muito de dar respostas prontas. Eu gosto de ajudar a pessoa a chegar a uma resposta, porque às vezes a minha resposta não é a resposta que, que serve para a pessoa, né? E eu me compadeço muito com as histórias, então eu gosto de ouvir histórias, né? Sou um colecionador de histórias, né? É muito comum eu conhecer uma pessoa e à primeira vista ali, em poucos minutos de conversa, a pessoa começa a me contar a história de vida dela. Muito comum. Minha esposa até ri de vez em quando, né? De vez em quando surgem umas histórias engraçadas. Às vezes a pessoa está ali pedindo oração, está pedindo socorro através de uma história e tudo mais. Enfim, em primeiro lugar, depressão é uma coisa séria, né? Precisa ser acompanhada por um profissional da área. Existem alguns tipos de depressão, vou falar de algumas aqui que, enfim, mas com o intuito de mostrar uma saída daquilo que eu encontrei. Porque eu também tive depressão, foi muito ruim, é inexplicável o sentimento, a sensação e os resultados da depressão, né? Os males que isso causa. Então eu tenho essa experiência, né? E eu venci a depressão. Hoje eu não tenho mais essa problema com isso, né? Sempre vigilante, claro, sempre analiso muito, sempre faço o que eu vou falar aqui, que é aquilo que eu fiz e que eu recomendo que os outros façam, certo? Então sempre faço isso, não falo aqui de algo que eu não faça, falo de algo que eu faço, né? Aquela frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não combina comigo. Eu gosto de falar daquilo que eu faço, que dá certo, que traz resultado, e eu gosto de compartilhar. Por isso eu tenho um canal no YouTube. E estou fortalecendo o Insta também. Então vamos lá. Primeira coisa, eu acredito, e foi o que funcionou para mim, é admitir a situação atual. Então quem está com depressão precisa admitir que está com depressão. Então, essa pessoa, quando me mandou a pergunta, ela mandou um texto, eu nem identifiquei que era uma pergunta, né? Porque ela tem o meu contato pessoal, mandou ali. Então, a primeira coisa que eu pedi para ela, transforma esse problema em uma pergunta. Parece clichê, mas não é. Por quê? Muitas vezes você conta uma história de 1 tonelada e você nunca vai achar a solução, porque essa história não tem solução, não tem um problema aparente. Quando você coloca como pergunta, é mais fácil até para você mesmo responder. Então é muito mais simples. Então a primeira coisa é essa. Eu comecei depois de admitir que estava com depressão, né, que tinha um problema de autoestima baixa, que são algumas causas e tal, traumas, lembranças, pensamento em excesso, com coisas negativas e tal. Então estou falando daquilo que foi o que aconteceu comigo, né? Pois bem, eu transformava em perguntas: como vencer isso, como fazer aquilo, como sair dessa situação. E o pior é que eu me senti muito frustrado porque nesse tempo eu descobri uma coisa assim, ó. Como era o meu pensamento antes? Isso tem muitos anos, tá? Então não me julgue como se estivesse acontecendo. Mas há muito tempo atrás eu achava que quando a pessoa tinha uma depressão, ela ia no médico, o médico passava um remédio, ela tomava o remédio e ficava curada. Doce ilusão, né? Quando você está com alguma doença, com alguma coisa, você toma um remédio, você faz um tratamento, e aí você melhora. E eu descobri que depressão não tem cura, não tem remédio para depressão, certo? Não tem alguém que fala assim, eu curo depressão, certo? Então, esse foi muito frustrante para mim, até porque eu me vi, né, como diz a frase, né, no mato sem cachorro, porque
quando eu vi que não existia uma ajuda assim lógica, né, e tal. Então eu me frustrei muito e fui atrás da resposta. Outra coisa, né? Não sei se está na segunda, terceira. Mas, assim, primeiro é admitir, depois transformar os questionamentos, né, realmente condensar e transformar em pergunta. Né? Eu tenho um problema. Você descreve o problema, mas depois você transforma esse problema em uma pergunta que leva à solução. Não é só transformar em pergunta. Tem gente que faz pergunta que se torna uma barreira, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, como vencer a depressão? Depende. É uma pergunta muito ampla. Agora, quando você vai seccionando, né, dividindo ela, quando um problema é muito grande, você divide ele em pequenos pedaços e vai resolvendo os pedaços até você resolver uma quantidade considerável, né? Claro que aí eu também descobri uma coisa. Eu achei que depressão era apenas um caso clínico, um caso psicológico, né? Que todo mundo que tinha depressão era o mesmo caso, assim, a mesma raiz e tal, e não é. Tem vários tipos, né? Não vou falar aqui porque não sou profissional da área, né? Não tenho interesse de ensinar para você sobre como é a depressão. Tenho interesse de compartilhar com você como eu saí da depressão. Então é assim. Então tem casos que a pessoa precisa tomar remédio, tem casos que a pessoa, porque ela precisa fazer reposição hormonal de células, sei lá, e tem que seguir. Tem gente que vence a depressão pela fé. Então tem gente assim, olha, se você tem depressão, só ore e pronto. Não é bem assim. Se Deus mandar você parar de tomar remédio, parar de ir ao médico e tal, é uma coisa. Agora, você por conta própria, contrariando o médico e tal, fazer algo que vá contra aquilo que é o senso comum, sem uma direção divina, eu acho muito arriscado e acho que você não deve fazer. Você tem que buscar uma palavra de Deus. Se Deus falar, você faz. Agora, se ele não falar, você segue o roteiro, né? E, enfim, isso é bem complexo de falar, mas em resumo é isso, né? Sem uma orientação, não faça. Beleza. Outra coisa. Então, a pessoa está ali no processo, né? Então, existem vários tipos, cada pessoa tem um tipo, né? E também tem vários tipos de enfrentar a depressão. Eu já vi gente levantar da cama, assim, porque estava lá deitada, mocoronga, tal, sem ânimo para nada, e chega aquela amiga doidona, barraqueira, sabe? Doida da cabeça, assim, e abre cortina, e puxa lençol, e levanta, e embora, larga de frescura e tal, e sai. Aí eu não posso pegar esse caso e levar como se ele fosse padrão, dizer não, todo mundo que está com depressão é frescura. Não, essa pessoa entendeu dessa forma, agiu a partir do entendimento, foi lá e ajudou uma amiga e deu certo, e isso não é padrão, certo? Então tem gente que precisa sim. Eu já vi gente que saiu da depressão porque viu que tinha muito boleto para pagar, não tinha tempo de ficar depressivo. Então a pessoa voltou a trabalhar, a sorrir e tal. Tem gente que é porque passa às vezes por uma situação muito desafiadora, né? Então ele volta a sorrir de novo, então ele se força, né? Então, tem vários tipos. Eu resolvi que eu tinha que mudar os meus pensamentos, porque a raiz, no meu caso, tinha muito a ver com pensamentos negativos, traumas de infância, situações de abandono e sentimentos que voltaram num tempo que eu não soube lidar com isso. Então, bate aquela tristeza. E aí, a outra coisa que eu usei para sair também é identificar sentimentos. Como eu não era uma pessoa, eu não fui treinado para isso, ninguém me falou isso quando eu era mais novo, mas assim, boa parte dos seus problemas, principalmente de temperamento, de relacionamento, de briga, de confusão que você arruma, inicia no fato de você não identificar qual sentimento você está tendo naquele momento. Então, quando você consegue identificar que sentimento que eu estou tendo, é sentimento de raiva. Qual foi o gatilho para desencadear um sentimento de raiva? Então, foi uma fechada no trânsito, foi algo que a pessoa falou, o jeito que ela falou, é porque eu olho para fulano e lembro de outra pessoa, eu passei por isso e lembro de uma situação, então existe um gatilho e gera um sentimento. E esse sentimento gera uma ação. Então eu preciso aprender a identificar sentimentos. E isso, inclusive, faz parte da inteligência emocional. Então, quando eu estou hoje, né? E na época também foi o que eu usei. Quando eu estou tendo um sentimento triste, que a gente chama de down, que é o
estado crash, que a pessoa começa a ter pensamentos assim de autodepreciação. Então, quando eu identifico esses sentimentos, opa, acende um alerta na minha cabeça e eu falo, peraí, eu preciso mudar esse sentimento. Como é que você muda? Através de palavras. Às vezes, esses sentimentos vêm pelo ambiente que você está, pelas companhias com quem você anda, pela forma que você vê a vida, entendeu? Mateus 6,19 diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então você precisa ter um bom olhar sobre as coisas, entende? Você não pode ser uma pessoa, e isso é uma proibição mesmo, para você que quer mudar, só para quem quer mudar de vida. Você não pode pegar uma situação e ver só o lado ruim da situação. Você precisa aprender a ver o lado bom. Claro que a pessoa já coloca logo uma barreira, não, mas e quando só tem o lado ruim? Entenda, toda situação tem lado bom. Toda situação tem lado bom. Todo prejuízo tem aprendizado. Todo erro gera uma mudança de rota, gera um novo conhecimento, gera, enfim. Então você precisa aprender a ver as coisas pelo lado bom. E isso é um exercício mental. Então, por que muita gente não faz? Porque é difícil, é desafiador fazer isso. Por exemplo, muitas vezes para eu ver um lado bom de uma situação, eu tenho que dar qualidades a pessoas de quem eu não gosto. Isso é terrível e é orgulho, é vaidade, porque todo mundo tem qualidade. Mas quando eu não gosto da pessoa, eu não, fulano é terrível, é diabólico, é isso, é aquilo. Não, toda pessoa tem qualidade. Deus não criou uma só pessoa no mundo sem qualidade. Então, mesmo a pessoa que você não gosta, mesmo a pessoa que você odeia, mesmo a pessoa que você... ele tem qualidade, ele tem qualidades e você precisa reconhecer. Então, há vezes em que, vezes em que as pessoas me disseram verdades doloridas, que doeram realmente de fato, e que a pessoa tinha razão. E se eu não fosse essa pessoa de me autoconfrontar, eu não teria crescido com aquela situação. Outra coisa, a gente precisa mudar de amizades. Então é muito comum a gente arrumar amigos que falem aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer, que a gente se sente bem, as pessoas que não nos contrariam. Geralmente a gente vai juntando ali, é o que a gente chama de panelinha, né? Vai fazendo aquelas panelinhas ali e a gente fica naquela. Só que às vezes esse círculo de amigos que eu tanto gosto vai me levando para baixo, vai me levando para um caminho ruim, vai me levando... E eu preciso ter coragem de mudar. Então, no meu caso, graças a Deus, eu não tinha vários círculos de amizades ruins. Eu tinha algumas pessoas que eu precisava cortar totalmente do meu relacionamento. E eu fiz isso. Dói muito. Pessoas que eu gostava, pessoas que eu amava, pessoas que... mas que, sinceramente, não acrescentavam muito e que acabavam... sempre tem uma ideia ruim, um negócio para fazer que não é legal, entendeu? Sempre tem. E aí, peraí, então. Eu estou preparado para lidar com essa situação? Não. Eu estou saindo, no caso lá, né? Naquela época. Eu estou saindo de uma depressão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar meu ambiente. Eu preciso mudar minhas amizades. Eu preciso mudar meus pensamentos. Ambiente fala muito. O lugar que você trabalha, o lugar que você frequenta, a casa onde você mora, o que você faz no fim de semana. Eu lembro de uma cliente que uma vez falou assim, olha, eu quero vender mais, eu quero bater meta e tal. E eu falei assim, o que você faz no fim de semana? O que você fez no último fim de semana? E ela falou, não, ontem teve uma cachaçada lá em casa e tal, a gente passou o domingo bebendo. Eu falo, gente, como é que alguém vai bater meta na segunda de ressaca, com dor de cabeça, enxaqueca, tomando remédio? A última coisa que ele quer ver é a gente, como é que ele vai trabalhar com vendas na segunda-feira, se no domingo ele estava enchendo a cara, entende? Então não faz sentido. A pessoa tem que mudar o ambiente. Olha, os seus amigos são só esses, da cachaça, da quebradeira mesmo, você vai crescer para onde? Se os seus amigos, aqueles que te influenciam, por quê? Por que a amizade é importante, principalmente numa recuperação de processo depressivo? Porque os amigos são aqueles que você procura na hora que você precisa. Quando você tem um problema sério, você não vai ao médico, você não vai
Muitas vezes a gente procura os amigos. Me dá um conselho, aí você só tem amigo que dá conselho errado, da bebedeira, né? Então não dá certo. Uma última coisa que eu quero falar, né? Que essa é muito importante e serve para todos, né? Geralmente, um problema ele não começa grande. Muito raro um problema começar grande. Né? Tem alguns casos, né? Em caso de catástrofe e tal. Um problema não começa grande, um problema começa pequeno, entende? São pequenos posicionamentos que você deixa de ter, de fazer, que vão gerando um problema grande. Então, por exemplo, pessoas que fazem parte do seu convívio, mas que não acrescentam, ou que te denigrem, ou que sempre tem palavras negativas, ou que sempre... E você não se posiciona, porque você fala assim, Mário, tudo bem, se for um irmão, um primo, até mesmo pai e mãe, ou um filho, dá para se afastar. Mas se for o cônjuge, entende? Então você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Eu trabalho aconselhando casais há muito tempo. E uma coisa que eu percebo é o seguinte: uma pessoa tem que se posicionar diante da outra, reconhecendo os limites, impondo limites. Tem coisa que você pode me dizer, tem coisa que você não deve me dizer. Eu não aceito ser tratado dessa maneira. Isso é um posicionamento que põe um limite. Olha, o jeito que você falou eu não aceito. Dessa vez passou, vamos resolver, mas eu não quero que aconteça de novo. Isso é um limite. E você não está impondo algo que seja que não seja cabível, né? Você está impondo algo que você precisa ter como limite. Muita gente, principalmente as mulheres, né, que são mais emocionais, tal, levam mais pelo lado emocional, tem dificuldade porque às vezes o marido fala coisas, né, palavras, gestos, frases que ele repete continuamente e ela não fala para ele, olha, isso me incomoda, isso eu não gosto, quando você fala assim na frente dos nossos amigos, quando você me trata de tal maneira, quando, né? Por quê? Porque ela guarda no coração. E aí o coração vai entristecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Outra coisa é dizer o que você gosta. Nas palestras, o que as mulheres geralmente perguntam é algo em torno, mas assim, é muito comum, né? As mulheres perguntarem assim, Mário, como é que eu faço para o meu marido me dar flores? Ou fala de outra forma, né? Eu gosto tanto de flores e meu marido nunca me deu uma flor. Tem tantos anos de casado, ele nunca comprou uma flor para mim. E eu pergunto assim, você já falou para ele que você quer uma flor? Ah, já falei. Não, você não falou. Você falou que gosta. Entenda. Entenda a cabeça, né? Nós, homens, 30 a mais, né? Não fomos ensinados dessa forma. Eu não vi meu pai levando flores para minha mãe. Não vou aprender nunca. Se esperar, não vou esperar que ele traga. Não espere. Converse. Fale claramente. Fala, olha, quando você estiver passando na frente de uma floricultura, compre uma flor para mim. Olha, dia tal, é dia dos namorados, eu quero uma flor. Vai lá e tal e compra. Por quê? Porque é uma coisa que faz diferença. Fala assim, ah, mas se eu tiver que falar não sei o que e tal, então sofre com as consequências. Porque se você não disser, ninguém vai dizer. Então é interessante que você pense sobre isso, né? Tanto que você não gosta, como as coisas que você gosta. Também a gente fala sobre a mulher, né, que ouve muita coisa e tal, mas tem o caso dos homens, né? Tem homem que guarda muito no coração e não fala com a esposa, né? Às vezes é um homem estável casa com uma dominante, né? E o estável ele guarda muita coisa no coração, né? Em vez de falar, ele fica calado, né? Às vezes na criação dos filhos ali o homem é o que fica quieto e a mulher que fala mais. Isso não é saudável, né? O homem tem que dar direcionamento no casamento, tem que dar uma direção, a família tem que se sentir protegida no papel do homem, né? Ele precisa passar essa segurança de proteção para a sua família, né? Muitas vezes ele fala, olha, ela desrespeita a minha autoridade, passa por cima, não sei o que e tal. Mas é porque, como se diz, se alguém está tomando espaço é porque você está deixando, né? Então, é uma questão de liderança. Outra coisa, a mulher também, ela fala, olha, ele joga tudo nas minhas costas. Então, converse. A melhor acordo, né, acontece com diálogo.
Então tem que sentar e conversar, falar, olha, eu não gosto quando você faz isso daqui era para você fazer, você não fez, né? E aí eu tive que fazer. Tem mulher que deveria, né, falar abertamente pro homem, olha, eu tô me sentindo sua mãe, você tá, até para você tomar remédio eu tenho que dar na sua boca, né? Então, claro que existem casos e casos, né? Muitas vezes é uma linguagem de amor e tal, enfim, mas na maioria das vezes a mulher tem que se posicionar, né? Falar, o que eu espero de você é isso. Porque às vezes a pessoa guarda muito no coração e não fala para o outro o que ele quer, e aí o outro também não vai saber. Então é bom que a pessoa fale isso, né, abertamente, fala, olha, o que eu espero de você é isso, senta. Uma vez eu lembro que a gente aconselhou um casal e eles brigavam direto, teve muita confusão e tal. Eu falei, olha, vocês estão precisando como tarefa de casa mesmo, né? Igual passa para aluno, né? Uma vez por semana sentar e conversar sobre qualquer assunto. Sai, deixa as crianças com os avós e tal, ou quando eles estiverem dormindo, né? Um momento ali tranquilo, vocês sentam e conversam. Não precisa ser muito tempo, meia hora, 40 minutos ali de conversa franca, né? Como é que foi sua semana? Como é que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo que você gosta? O que eu estou fazendo que você não gosta, né? Muitas vezes a mulher não fala, o homem também pode perguntar, chegar abertamente e falar. Perguntar, né, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria que eu fizesse nessa semana agora, como é que eu posso fazer para eu te mostrar o quanto eu te amo, né? Então, isso muda muito o relacionamento, tá bom? Então, espero ter ajudado. Falei para a pessoa que vou publicar esse vídeo para ajudar mais pessoas. Que Deus abençoe e até uma próxima. Te vejo no próximo vídeo.